Mateus 11, 28 a 30. Você conhece esse texto de cor, não conhece? Tenho certeza absoluta que você conhece esse texto. Tenho certeza absoluta de que alguma vez você ouviu uma mensagem dele. Tenho certeza absoluta de que alguma vez você respondeu ao Espírito Santo através desse texto. Olha lá. Vinde a mim, vamos juntos, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 30. Porque, vamos juntos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que sonho, não é não? Você encontrar uma experiência de vida onde você está carregando um jugo suave e um fardo leve. Onde viver não é um peso. Onde viver não é uma aflição. Onde o viver não causa opressão, dano, sobrecarga. É possível. E a gente vai ver isso no texto da palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre, Senhor, o entendimento da nossa alma, para que a gente possa entender a Tua palavra e caminhar nela com leveza de vida, para a Tua honra e para a Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá ao contexto. Jesus, após instruir os seus discípulos, ensinar para eles sobre as coisas da vida, ele passa a ensiná-los como colocar em prática aquelas coisas. Desde o capítulo 11, do versículo 1 em diante, Jesus chama os seus discípulos e, após instruir os seus discípulos, sai para colocar em prática, sai para curar, sai para libertar, sai para trazer leveza à vida das pessoas. João, na prisão, expõe a sua dúvida sobre o Messias e também expõe a sua esperança. Ele pergunta, vai lá e pergunta para Jesus, que está curando, que está libertando, que está salvando. Pergunta para ele se ele é o Messias ou se a gente tem que esperar um outro que venha nos libertar. Jesus, de onde recebe a dúvida de João, responde com milagres. Curioso, Jesus nunca vai discutir em relação à sua dúvida. Jesus nunca vai discutir em relação à sua dor. Ele sempre vai responder a sua dúvida sincera e a sua dor exposta com franqueza, com milagres. Jesus então dá o seu testemunho de quem é Jesus, de como é que ele surgiu, de qual é a missão do grande Messias. Jesus, após isso, começa a alertar a cidades impenitentes, tipo Tiro e Sidom e Cafarnaum. Apresenta o Pai como um só e mostra que, aí começa a leveza, mostra que o conhecimento do Pai é que vai tirar o peso da vida de sobre os nossos ombros. É isso mesmo que você ouviu. Quanto mais conhecimento de Deus você tiver, mais leve vai ser a sua vida. Ah, pastor, eu conheço todas as divindades do mundo, eu conheço todo o esoterismo. Esquece, ninguém está falando em religião, ninguém está falando em esoterismo, ninguém está falando de uma meditação transcendental. A gente está falando do conhecimento de Deus revelado na palavra. Quanto mais conhecimento deste Deus, mais leve será a nossa vida. Em seguida, ele mostra que ele é o caminho do descanso para a alma e diz que a revelação do Pai no Filho aos pequeninos é que tem mais relevância na vida. Deixa eu tentar explicar isso. Antes de Jesus dizer todo esse texto que a gente mostrou, ele indica qual é o caminho
da vida leve. Ele diz que o caminho da vida leve é nós deixarmos de ser grandes. A gente tem mania de querer crescer. A gente tem mania de querer amadurecer na vida, de querer adquirir experiência, né? Aí a Bíblia diz que o caminho é o contrário. Seja pequeno, não seja autossuficiente, não seja um sabe-tudo, não seja um que tem resposta para tudo. Quanto mais resposta para tudo a gente tiver e a gente buscar, mais peso a gente vai ter na vida. Tem um cântico que a gente até canta, né? Quero ser como te amar pelo que és, voltar à inocência. Aí chega uma hora que ele fala assim: mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Ele diz assim na sua oração: ó Senhor, meu Deus e meu Pai, diz o Senhor Jesus, que bom que o Senhor revelou o caminho da leveza aos pequeninos, não aos grandes. Porque quem é muito grande não tem lugar para Deus na sua vida. Quem é muito sabe tudo não tem lugar de Deus para a sua vida. Quem tem resposta para tudo não tem lugar para Deus na sua história. Seja pequeno e a vida vai se tornar mais leve. E ele diz que nessa revelação do Pai aos pequeninos, ele abre uma oportunidade para os cansados e para os sobrecarregados. Olha que chique. Enquanto a gente pensa que quem sabe tudo é que tem tudo com Deus, ele diz que é o contrário. É quem sabe nada. É aquele que se diz e se sente e se coloca como totalmente dependente de Deus. É que sabe tudo. E ele diz assim: é para os cansados e sobrecarregados. Se você não está nem cansado nem sobrecarregado, essa mensagem não é para você. Se a tua vida não está correndo o risco de ser cada vez mais pesada, essa mensagem não é para você. Mas se você quer ter uma vida leve, então essa mensagem é para você. Então, para entender essa mensagem, pede emprestada a cabeça dos pequeninos. Como é que funciona a cabeça dos pequeninos? A cabeça dos pequeninos funciona como? Funciona quando a dependência total toma conta da gente. Você lembra quando você era criança? A Rafinha é a que mais lembra, né? Que é a mais novinha de nós. Quem menos lembra é a Andréia, que é a mais velha de todos nós. Brincadeira, Andréia, eu acho que eu sou o mais velho. Mas quando a gente era criança, a gente acreditava em quase tudo. Sim ou não? Quase tudo. E a gente trazia para a nossa história fantasias que faziam da vida, a nossa vida mais leve. Não é verdade? Um pedaço de pau com a cabeça de plástico de cavalo virava o nosso alazão. Oh, que chique! Um carrinho de plástico com a roda meio torta virava para a gente uma ambulância que salvava vidas. Uma boneca, às vezes com a cabecinha meia torta, virava a filha que a gente ensinava. A fantasia faz da vida das crianças uma vida mais leve. Mas não é só isso. A cabeça da criança funciona com o senso da dependência total e da segurança. Isso traz segurança. Quando acabava a luz, a primeira palavra que a criança grita é: mamãe! Por quê? Porque ali está o senso de dependência. Não é verdade? Aí quando ouvimos no meio da escuridão a voz da mãe ou do pai, aí, ufa! Mas enquanto a gente não ouve a voz de alguém de quem a gente é dependente, a gente não fica seguro. A palavra de Deus nos ensina que a segurança, a dependência é quem vai causar segurança, e a segurança é que vai fazer a nossa vida mais leve. Para entender essa palavra, eu e você precisamos ser pequeninos, dependentes. Se a gente for muito grande, a gente não vai entender isso. Primeiro, a gente não vai reconhecer que a gente é limitado.
O que fazer para ter uma vida mais leve? Primeiro, exponha os seus medos e não tenha medo da sua esperança. Exponha, coloca para fora os seus medos. Diga exatamente o que te causa medo. Identifique quais são os seus medos. Eu tenho medo do pneu do carro furar. Eu tenho medo do gás acabar. Eu tenho medo de não ser ninguém na vida. Eu tenho medo. Exponha os seus medos. João lá da prisão expôs os seus medos. Expôs os seus medos e não teve medo da sua esperança. Ele manda um recado para Jesus. O Senhor é o Messias que a gente tem que esperar? O que a gente esperava? Ou a gente tem que esperar um outro? Exponha os seus medos para Deus. Esses dias eu vi uma cena. Eu não gosto de ver essas cenas no WhatsApp, no Facebook, não gosto. De um rapaz em cima de uma ponte, vários soldados cercando, e lá de cima ele balançou e se soltou e caiu e morreu. Via de regra, pessoas que passam por essa experiência travaram nos dentes a expressão e a revelação dos seus medos, guardaram seus medos para si, não tinham pessoas com as quais contar. Eu não estou falando que isso é a experiência de 100% desses casos, mas na maioria das vezes, quando se dá lugar lá dentro, se cala a dor, se cala o medo, mais oportunidade e chance a gente tem de cometer uma loucura, uma besteira na vida. Então, quer ter uma vida mais leve? Quer ter uma vida mais leve? Exponha os seus medos, mas faça isso com a pessoa certa. Faça isso com a pessoa certa. Eu ouvia na minha infância muita música secular, E tem até uma música da época da Eliane, eu lembro da época dele. Minha avó cantava essa música, do Benito de Paula. Ninguém sabe a mágoa que eu trago no peito, que me vê sorrindo desse jeito, nem sequer sabe da minha solidão. É que minha dor que meu samba me ajuda na vida, vou vivendo essa dor incontida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Aí ele fala, do jeito que a vida quiser, é desse jeito. Não precisa ser do jeito que a vida quer, pode ser do jeito que Deus quer, porque o jeito que Deus quer para a gente é bem melhor do que o jeito que a vida quer. O que a vida quer para a gente? O que os nossos 3 inimigos querem para a gente? Quais são os nossos 3 inimigos? O mundo, o diabo e a carne. O que eles querem? Matar, roubar e destruir. Esse é o jeito da vida. Isso é o que a vida quer para nós. Mas o que Deus quer para nós? A Bíblia diz: eu vim para que vocês tenham vida. E não se contentem em nos dar uma vida qualquer. Ele fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida para valer, vida intensa, vida leve. Então, quer ter uma vida leve? Exponha os seus medos e não tenha medo da sua esperança. 2. Troque a sua religião pela experiência de Jesus Cristo revelado na palavra. Pela sua experiência de Jesus, de Deus revelado em Jesus. O mundo não precisa de mais uma religião, tá ligado? As pessoas não precisam de mais uma religião. A gente tem que começar a fazer um mindset, uma troca de mente, e entender que evangelizar não significa trazer as pessoas para dentro da igreja. Evangelizar significa trazer revelação de Deus para dentro do coração e da mente das pessoas. Isso é evangelizar. Aproveita todo o tempo que você tiver para mostrar para as pessoas que elas não precisam de religião, elas precisam de Deus
revelado em Jesus. Só assim, só com a revelação de Deus na nossa história, é que a gente vai conseguir entender a nossa fragilidade e lidar com ela. E esse é o terceiro ponto para ter uma vida mais leve. Aprenda a lidar com a sua fragilidade. A Bíblia diz assim: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ah, mas eu sou tanta coisa, eu tenho tanto diploma, eu sou cantor, ator, eu sou bailarino, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Como é que a gente lida então com a nossa fragilidade? É que Deus não quer a nossa força, Deus quer a nossa dependência. Como lidar com a nossa fragilidade? Pega tudo que você é, pega tudo que você não é, pega tudo que você gostaria de ser e coloca nas mãos de quem pode fazer de verdade alguma coisa por você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Como ter uma vida mais leve? Troque o seu fardo com Jesus. Eu não tenho nenhum problema com psicólogo, entendo o que eu vou falar. Eu não tenho nenhum problema com psiquiatra, eu não tenho nenhum problema com a autoajuda, eu não tenho nenhum problema com esse pessoal, absolutamente. Mas eu tenho problema com pessoas que duvidam da fé e do poder da fé. Com essas pessoas eu tenho problema. Se você é uma dessas pessoas que tem problema com o poder da fé, eu quero te dizer que psicólogo não vai adiantar nada, que psiquiatra não vai adiantar nada, que autoajuda não vai adiantar nada. Porque Jesus fala assim: quer ter uma vida mais leve? Quer ter a vida leve de verdade na sua história? Troca de fardo comigo. E a gente só consegue isso através da experiência da fé. Se você não crê que Deus é bom e é galardoador daqueles que o buscam, você não vai agradar a Deus. E ao não agradar a Deus, o milagre não acontece na nossa história. Tem gente que está tão apegado com a sua dor, tão apegado com os seus problemas, que pensa assim: não tem mais solução, nem Deus resolve a parada. Já ouviu pessoas falarem assim? Isso aí nem Deus resolve. Não conhece o Deus da palavra, não conhece o Deus dos milagres, que diz assim: para mim todas as coisas são possíveis, tudo é possível para Deus. Para o homem não, para o homem as coisas são impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Volta primeiro ao versículo de número 28. Como eu faço para trocar de fardo com Jesus? Primeiro, saia do lugar da sua dor, saia do lugar da sua dúvida. E ele diz: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu sempre olho para esse texto e começo a pensar: como é que Jesus espera que alguém que esteja cansado e sobrecarregado vai tomar a decisão e vai ter força para ir até Ele? Simples, deixa eu te dizer: por mais cansado que você esteja, por mais sobrecarregado que você esteja, você ainda tem força para vir a Jesus. Você pode não ter força para levantar e escovar o dente, você pode não ter força para levantar e ir buscar um trabalho, você pode não ter força para levantar e pentear o cabelo, você pode não ter força para nada, mas aí onde você está, em qualquer que seja a circunstância e situação, você tem um coração que pode clamar ao Senhor. Você não precisa se levantar para ir a Jesus. Você, pela fé, pode te dizer: eu creio, Jesus, no teu poder, eu creio, Jesus, na tua graça, eu creio, Jesus, que o teu convite é para mim, e reúno forças agora pela fé para caminhar na tua direção, porque a tua palavra diz:
venham a mim os que estão cansados. Jesus, eu caminho agora na tua direção. Por mais carregado, por mais sobrecarregado, por mais cansado que nós estejamos, sempre teremos força para ir ao Senhor. Sabe por quê? Temos em nós a assinatura de Deus na nossa história. Somos de Deus, você é de Deus. Não importa como você esteja, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha sido até agora, você sempre foi de Deus e Deus sempre vai querer você de volta. Venham a mim os que estáis cansados. Para eu trocar de fardo, eu tenho que caminhar na direção dele. Eu não sei quantas vezes você tentou, mas eu tenho certeza que se você fizer mais uma vez, vai dar certo. Não importa o quanto a tua vida esteja pesada, não importa o quanto o teu fardo está sobrecarregado, se você caminhar na direção de Jesus, hoje, agora, aí onde você está, vai dar certo. É o que diz a palavra do Senhor. Quando caminhamos na direção de Jesus, mesmo cansados, sobrecarregados, olha a promessa: eu vou aliviar vocês. Aliviar significa deixar mais leve. Deixar mais leve. É tão bom quando a gente está sofrendo aquela dor enorme de cabeça, a gente toma um remedinho e aquela dor passa. Não é gostoso? É tão bom quando a gente está apertado para fazer uma necessidade fisiológica, a gente corre e, sabe, dá aquela aliviada. É tão bom a gente ter sanado no nosso coração a saudade de alguém. Depois de tanto tempo, a gente vai e ouve a voz, ouvir aquela pessoa. É tão bom. Isso torna o coração da gente mais leve, isso torna a vida da gente mais leve. Jesus disse: se você tem coragem de caminhar na minha direção, se você tem coragem de deixar para trás o fardo, a sobrecarga, você vai ter a vida mais leve. E ele diz, vai lá, verso 29, ele diz assim: tá, agora que você está comigo, agora que você está na minha presença, tome a decisão certa. Pega o que eu tenho para você e me dá o que você tem para mim. Troca comigo. Toma aí o meu fardo, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Lá no versículo anterior, vocês vão achar alívio. E agora, com essa atitude, a Bíblia diz, vocês vão achar o quê? Descanso para a alma. Uma vida pesada deixa a alma cansada. Mas uma troca inteligente deixa a nossa vida e a nossa alma descansada para a honra e glória do Senhor. Tem muita gente que não gosta de tomar remédio, e eu não defendo isso, que você não tome remédio. Eu defendo que as pessoas tomem remédio, não é? Porque por aí um remédio pode melhorar, mas eu defendo também que você creia no poder da fé. Uma aspirina com o poder da fé, sabe, é cura. De outro lado, um coquetel, sabe, sem o poder da fé pode não fazer efeito nenhum. Mas sabe qual é o melhor remédio que a gente toma quando a vida está pesada? Uma troca inteligente, uma troca de fardo com Jesus. Que é isso que Jesus está propondo? Ele fala assim: olha, eu sou humilde de coração e eu tenho um fardo suave e um jugo leve. Tudo que eu tenho para você é leveza. O que você tem para mim? Ah, Jesus, eu tenho desespero, eu tenho aflição, eu tenho medo de viver, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo da vida, eu tenho medo do futuro, eu tenho... Tudo bem, vamos fazer o seguinte: pega tudo isso agora e troca comigo. Toma o meu fardo, toma, ele é leve, ele é suave. Aprenda de mim, aprenda comigo, aprenda comigo. Eu entreguei tudo nas mãos do Pai, eu entreguei tudo nas mãos do Criador, eu entreguei tudo nas mãos do meu papai querido. Aprenda comigo, troca de fardo comigo. O que eu tenho para você é leveza.
de vida. Como ter a vida mais leve? Aprenda com Jesus diariamente. Olha só, verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes eu preciso trocar de fardo com Jesus? Simples. O que a Bíblia diz? No mundo tereis aflição, mas tenham bom. Quantas vezes teremos aflição no mundo? Quantas? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sabe? Se todos os dias teremos aflição no mundo, todos os dias a gente tem que trocar de fardo com Jesus. As pessoas me perguntam assim: mas por que o crente não tem que ler a Bíblia todos os dias? Para ele ter coragem e entender que ele tem que trocar, porque de fato com Jesus todos os dias. O que é a leitura da palavra? A leitura da palavra é o exercício de ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, a gente entende qual que é a instrução para a vida. E ao entender qual é a instrução para a vida, a nossa vida fica mais leve. O crente não é um robô que faz tudo, sabe, mecanizado. Não! Mas diz a palavra do Senhor: quando cremos na cruz de Cristo, que é loucura para os que não creem, ela é para nós a sabedoria do céu. A palavra de Deus ainda afirma que a fé que vence o mundo, ou a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E fé não é o exercício de crer em milagres, mas é o exercício de crer na presença de Deus e de buscar essa presença todos os dias na minha vida. Se Deus está na minha vida todos os dias, se eu busco a presença de Deus na minha vida todos os dias, então o milagre pode acontecer quando? Todos os dias. E se todos os dias, se diariamente eu troco de fardo com Deus, diariamente eu me preparo para ter uma vida mais leve. Deu para entender? Deu? No mundo tereis o que, pessoal? Aflição, mas tenham bom. Eu venci o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A certeza e a fé de que todos os dias a gente pode trocar e precisa trocar de fardo com o Senhor. Quem quer ter a vida mais leve? Você quer? Sim ou não? Parece que quanto mais passa o tempo, mais a gente vai ficando mais velho, mais pesada a vida vai ficando, não é? Não importa o quanto a vida se tornou pesada, importa o quanto você quer que ela esteja cada vez mais leve. E se todos os dias, se a cada momento você trocar de fardo com Jesus, você vai encontrar alívio e descanso para a sua alma. Faz o exercício agora. Sai do lugar da religião, sai do lugar da dor e busca agora ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus.